Eu sou Isabel Schmidt, professora da Universidade de Brasília, e essa é uma aula que é parte da disciplina de Ecologia de Populações e Comunidades. O que a gente vai ver aqui hoje são conceitos básicos de ecologia que podem ser úteis nessa disciplina e para qualquer outra atividade que envolva a ecologia. Então, a primeira coisa para a gente pensar é primeiro definir de fato o que é ecologia. A origem da palavra ecologia vem da palavra grego oikos, que quer dizer casa. Então, em ecologia, a gente diz que a ecologia é o estudo da casa. E aí, nesse caso, a gente está tratando a casa como o meio ambiente, as áreas naturais. E também as áreas antropizadas, mas considerando os recursos naturais e o ambiente natural ou o ambiente antropizado. Essa mesma palavra também é usada em outra ciência bastante conhecida da gente, que é a economia. E aí, nesse caso, seria a gestão da casa. Então, é importante a gente pensar que essas duas ciências têm a mesma base, em termos mesma origem, mas o que cada um entende como casa, às vezes, é muito diferente. E isso, às vezes, é o que causa justamente os nossos grandes problemas ecológicos e de destruição de hábitats naturais, porque o que a ecologia entende como casa são justamente esses hábitats naturais e os recursos naturais, enquanto que a economia entende que, às vezes, os recursos naturais podem ser infinitos e que essa casa seria apenas a gestão do que a gente cria enquanto moeda ou tipos de serviços e coisas que têm valor, muitas vezes tratando o meio ambiente como casos de externalidade, coisas que a gente não vai considerar no âmbito da economia. Tem alguns trabalhos sobre isso, então a gente lembrando que tem um trabalho que mostra quais são as coisas comuns entre ecologia e economia, e se a gente pensar, são duas disciplinas que buscam compreender como a distribuição de recursos escassos ocorre entre competidores. Então, na ecologia, a gente vai tratar de competidores, organismos que estão competindo por água, comida, luz, espaço, enquanto na economia, muitas vezes esses competidores são seres humanos, empresas que estão competindo por recursos, às vezes recursos naturais e também recursos financeiros que foram criados pelo homem. Então, o que muda aqui é o conceito do que é recurso e do que é competidor nas duas ciências. Então, a definição de fato de ecologia é que é o estudo da distribuição e abundância de organismos e suas interações, tanto entre eles quanto com o meio em que eles vivem. Então, esse quadrinho aqui ao lado esquerdo mostra a ecologia que a gente estuda na escola. Então, coisas simples como os rios, as árvores, os herbívoros e as plantas ocorrem. E quando a gente chega no nível de graduação, a gente começa a pensar em ecologia como os fluxos de energia, a distribuição e abundância como fatores numéricos que a gente pode modelar e quantificar, né? Então, esse slide aqui é muito para dizer, especialmente para quem faz a disciplina de ecologia de populações e comunidades ou qualquer disciplina de ecologia em um nível de graduação ou pós-graduação, para não ter muito medo de fórmulas e gráficos, especialmente. Nessa disciplina, é uma disciplina básica de ecologia, então eu vou apenas dizer para os alunos não tenham medo de fórmulas, a gente vai ver algumas e é importante a gente aprender e entender o que elas querem dizer, pelo menos conceitualmente. Interpretar gráficos é uma coisa básica na biologia e na ecologia, então também é importante que a gente aprenda e treine durante os cursos de graduação, especialmente, e tentar, com isso, ajudar a compreender processos e suas consequências. Então, entender o que é um gráfico, qual é o eixo que diz que é o eixo da variável explicativa, o eixo da variável resposta, o que cada gráfico está mostrando, o que varia em relação ao que, são coisas muito importantes na ecologia. A gente vai ver vários exemplos disso ao longo dessa disciplina. Então, a ecologia, então, é o estudo de como como é a abundância e a distribuição dos organismos. Então, a gente estuda isso considerando níveis hierárquicos e abordagens diferentes dos estudos. Então, a gente pode trabalhar com ecologia considerando apenas organismos, apenas indivíduos. É muito comum em ecologia a gente trabalhar com ecologia de populações, considerando apenas uma espécie, ou ecologia de comunidades, quando a gente passa a tratar de mais de uma espécie. Muitos estudos de ecologia são feitos em nível de ecossistema, quando a gente passa a tratar não só os organismos vivos, mas também o meio em que eles vivem, o meio abiótico em que eles vivem e a interação desses organismos com este meio. Então, como que é o ciclo de água, como é o ciclo de carbono, de nitrogênio e outros
elementos, por exemplo, e a biosfera, que aí comporta tudo que a gente conhece onde existe vida, que é o planeta Terra como um todo. Então, vamos definir os termos básicos dos níveis hierárquicos do estudo de ecologia. Então, a primeira coisa, quando a gente trabalha com organismo ou um indivíduo, é muito fácil ver o que é um indivíduo de um vertebrado, por exemplo. A etimologia dessa palavra é algo que não pode ser dividido. Então, é muito simples quando eu mostro a figura de um coelho. Se eu dividir esse coelho, ele não vai ser mais um organismo vivo, portanto, é digno de estudo em ecologia, no nível de suas interações e como esse organismo interage com o meio em que ele vive e com os outros organismos. É muito simples a gente entender isso para um vertebrado, mas nem sempre isso é tão simples em ecologia. Então, é importante a gente entender por que a definição de indivíduo é essencial. O indivíduo é a unidade básica de uma população, então a população a gente vai ver daqui a pouco, que é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, isso é o que compõe uma população. Se eu não consigo definir o que é um indivíduo, eu não vou conseguir definir o próximo nível hierárquico, que é a população. Então, o conceito operacional é uma unidade que vai ser usada para estimar o tamanho de uma população. Então, a gente vai ver que, às vezes, o indivíduo depende do tipo de estudo que você está fazendo. No caso do coelho, parece meio óbvio. Um coelho é um indivíduo e eu não tenho dúvida se ele tiver um filhote, se vão ser 2 coelhos, certo? Mas em indivíduos modulares, por exemplo, com plantas, fungos, corais e outros tipos de organismos, muitas vezes o que é um indivíduo vai depender do meu tipo de estudo. Então, aqui nessa foto eu vejo um conjunto de plantas de uma mesma espécie que eu posso definir como um único indivíduo, caso eu esteja fazendo, por exemplo, um estudo genético e eu descubra que todos eles são do mesmo genótipo, são geneticamente idênticos, ou eu posso definir que cada torceira de cada parte dessas plantas que saem do solo, são indivíduos separados, porque eles podem, por exemplo, ter produção de flores e de frutos, ou mesmo a mortalidade, independente um dos outros, por mais que eles tenham tido origem única e tenham o mesmo genótipo, sejam geneticamente o mesmo indivíduo. Então, o nível de estudo na ecologia vai definir o que você vai tratar como indivíduo. De novo, se a unidade operacional, se a definição operacional de indivíduo é o que você usa para definir o tamanho populacional, você pode tratar isso aqui de modos diferentes, dependendo do detalhe do seu estudo, certo? Então, coisas que não podem ser divisíveis, muito simples para um vertebrado, muito complexo para organismos que são, na verdade, a consequência de uma simbiose, como é o caso dos líquens e dos corais. Os líquens são uma simbiose entre fungos e algas, e os corais existem e sobrevivem na forma de simbioses entre os próprios corais e também algas que fazem fotossíntese. Quando a gente fala de branqueamento de corais e morte de corais, isso acontece porque as algas estão morrendo e os indivíduos de coral estão ficando sem a possibilidade de fazer fotossíntese, né? Ter um simbiótico, uma simbiose com um organismo fotossintetizante, vão morrer por causa disso. Então, a gente vai continuar tratando em dinâmica de população de corais, por exemplo, de cada grupo, cada área de um coral como um indivíduo, sendo que, na verdade, a gente já sabe que, por definição, há mais de uma espécie nesse um indivíduo que a gente está tratando dentro de uma população. Então, o nível do seu estudo e a forma do seu estudo vai definir o que você vai tratar como indivíduo para algumas espécies. Agora, tem coisas que a gente não precisa definir de acordo com o estudo. Por exemplo, sementes são sempre indivíduos. Por quê? Porque eles são geneticamente únicos, têm fisiologia e metabolismo independente da planta-mãe. A partir do momento que uma semente está madura, ela tem uma fisiologia separada da planta-mãe e, portanto, ela é sim um indivíduo separado, um indivíduo único. Ah, mas ela pode morrer? Pode, foi um indivíduo que morreu. Ah, mas ela pode germinar e morrer rapidamente. Sim, é uma semente que vai mudar de fase, vai virar uma plântula e pode morrer. Sim, não quer dizer que seja um indivíduo adulto, ela é um indivíduo jovem. Se a gente for pensar na estrutura da população, que um dia a gente vai falar disso mais para frente nessa disciplina, a semente é como se fosse o indivíduo mais jovem, a classe mais jovem dentro de uma população de plantas. Então, uma árvore que está produzindo 1000 sementes, na verdade, a gente tem um indivíduo adulto e 1000 indivíduos
de sementes, 1.000 indivíduos jovens do seu primeiro estágio de vida. Então, assim como essa árvore, quando dispersar essas 1.000 sementes serão 1.000 indivíduos jovens independentes da planta-mãe, filhotes, por mais que ainda tenham cuidado parental, como o exemplo aqui desse elefante ou desses passarinhos, também são os indivíduos jovens dentro da população. A gente não conta como indivíduos os indivíduos que estão em formação, como os embriões, os ovos, as sementes em formação, né, o início da formação dos frutos. Então, são coisas diferentes, indivíduos que estão em formação de indivíduos que já nasceram. A diferença de sementes, assim como outros, às vezes alguns ovos para alguns tipos de organismos, é que as sementes podem sobreviver nesse estágio por muitos anos, às vezes por algumas décadas, em alguns casos até centenas de anos. Né? Então a gente chama de indivíduos jovens, mas muitas vezes a gente pode ter sementes que duram 3, 4, 5, 10, 50 anos. Né? Várias sementes que a gente conhece, por exemplo, de feijão, você pode guardar de um ano para o outro para plantar. Sementes de copaíba, de jatobá, de outras espécies do cerrado, por exemplo, podem sobreviver na natureza durante muitos anos, formando um banco de sementes permanente. A gente vai continuar chamando eles do primeiro estágio de vida, dos indivíduos jovens, mas só para lembrar que sementes podem durar muitos anos, ao contrário de filhotes que, quando não morrem e crescem, se tornam indivíduos imaturos e depois adultos. Né? Diferente forma de desenvolvimento dos diferentes tipos de organismo. Sementes são muito legais, mas isso fica para um outro dia. Bom, o próximo estágio hierárquico do estudo de ecologia seriam as populações. Uma população é um grupo de organismos de uma mesma espécie, então a grande característica de uma população é ser da mesma espécie, que ocorre no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Tá? Então, nessa foto eu tenho uma população de ratos, estão todos um em cima do outro, e eu não tenho a menor dúvida de que eles estão no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Mas nem sempre isso é tão óbvio, então a delimitação de espaço e tempo são muito importantes para definir cada estudo. Então, eu posso estudar a população de ratos de uma determinada casa, eu posso estudar a população de ratos de um bairro, eu posso estudar a população de ratos em uma área de campo sujo, por exemplo. Ou eu posso estudar a população de ratos do Distrito Federal como um todo. Certo? Então, depende da escala, depende do tipo de organismo. Dificilmente você vai estudar a população de ratos, por exemplo, desses ratos aqui da foto, numa área tão grande quanto o Distrito Federal como um todo. Mas você vai provavelmente estudar isso numa área de campo sujo, numa área de cerradão, numa área menor, certo? Agora você pode estudar a população de tucanos no Distrito Federal como um todo, porque talvez você consiga, sim, amostrar essa população em todo o DF. Um conceito associado à população que é muito interessante é pensar em metapopulação. Então, a gente mantém a ideia de que é uma população, então são indivíduos da mesma espécie, que ocorrem no mesmo lugar ao mesmo tempo, mas eles estão subdivididos em subpopulações. Então, eu dei o exemplo aqui do Distrito Federal, a gente tem esse mapa aqui do quadradinho do Distrito Federal, e essas áreas em verde são áreas de unidade de conservação, onde a gente tem vegetação nativa mais conservada, que também tem a Floresta Nacional de Brasília, que não está em verdinho, mas tem outras áreas nativas do Cerrado. O que acontece? Dentro desses fragmentos, são áreas mais adequadas para a sobrevivência de alguns organismos, da maior parte dos organismos nativos do Cerrado. Enquanto que essas áreas antropizadas, muitas vezes de agricultura, aqui nessa região do DF, mas também as áreas urbanas, são menos adequadas para a sobrevivência desses organismos. Então, eu vou ter uma subpopulação que ocorre, por exemplo, aqui nas Águas Emendadas, na Estação Ecológica de Águas Emendadas, outra subpopulação que ocorre no Parque Nacional de Brasília. Dependendo do organismo que eu estou falando, eles podem transitar entre essas áreas. Apesar de morar, sobreviver, se alimentar em grande parte e se reproduzir nessas áreas preferencialmente, nesses fragmentos, eles podem sim ter algum intercruzamento com indivíduos de outras populações, outras subpopulações. Então, no exemplo de tucano que eu dei, a gente pode, na verdade, ter uma população de tucanos no DF que seja uma metapopulação, em que os tucanos que moram dentro do Parque Nacional de Brasília vão ter maior chance de se reproduzir com os tucanos que moram também no Parque Nacional de Brasília, mas podem eventualmente voar para outras áreas e chegar até a Estação Ecológica de Águas Emendadas, lá se alimentar e às vezes até se reproduzir, ficar morando aqui ou cruzar com uma fêmea, por exemplo, que está aqui e ir embora. Então, os seus genes passaram de uma subpopulação para outra. Mas, preferencialmente, os genes vão ficar dentro de cada subpopulação. Então, conceitos importantes na ideia de metapopulação
são os fragmentos, que são essas áreas que são menores do que o ambiente como um todo, que a gente vai chamar de matriz, e os fragmentos são mais adequados para a sobrevivência da espécie que a gente está falando, enquanto a matriz é mais desfavorável. Muitas vezes a matriz é intransponível. Então, dificilmente uma onça, se a gente tiver onças, vai atravessar aqui da reserva ecológica do IBGE, atravessando o Lago Sul, uma parte da asa sul e chegar até, digamos, se ela fizesse uma linha reta, chegar até o Parque Nacional de Brasília. Então, se houver uma subpopulação aqui, provavelmente ela não vai estar interligada com a subpopulação do Parque Nacional de Brasília. Claro que isso pode acontecer. Essa mesma onça pode acabar circundando aqui pelas áreas de agricultura, chegar na Estação Ecológica de Águas Emendadas e conseguir chegar até o Parque Nacional de Brasília. Mas parece menos provável que essa matriz seja permeável para uma onça do que, por exemplo, no exemplo anterior, para tucanos, que a gente sabe que sobrevoam a cidade, às vezes pousam em árvores em áreas urbanas, certo? Então, metapopulações, a gente vai trabalhar mais isso mais para frente, quando a gente falar de dinâmica de populações, mas eu quero trazer também exemplos do mundo real para ajudar a entender o que é uma metapopulação. Então, a gente pode ter metapopulações naturais, então, aves que moram aqui nas ilhas Cagarras, que são ilhas, né, fragmentos naturais em meio a uma matriz oceânica, aqui em frente a, eu não sei se é Ipanema ou Copacabana, no Rio de Janeiro, a gente pode pensar que uma ave que mora aqui nessa ilha tem maior chance de se reproduzir com uma ave que também mora nessa ilha do que com uma ave que mora nessa ilha maior, por exemplo. Pode ser que não, pode ser que essa distância aqui seja tão pequena que isso nem forme uma metapopulação, seja uma população inteira integrada. Mas muito provavelmente para algumas aves, especialmente de menor porte, transpor essa área de mar seja difícil o suficiente para que aumente a probabilidade de reprodução nessa mesma ilha. Outros exemplos, as veredas do cerrado. Então, as veredas são essas áreas que estão circundadas em vermelho aqui nessa foto. A gente tem uma área de cerrado bem grande lá no sul do Tocantins, uma unidade de conservação de cerrado conservado, com os tipos diferentes de vegetação. E a gente tem as veredas, que são essas áreas onde os buritis dominam. São as áreas alagadas do cerrado, e a gente vê que elas são naturalmente fragmentadas. A gente tem uma vereda aqui, a gente tem uma outra aqui, outra aqui, e são os cursos d'água que vão se ligando. Se a gente seguir essa setinha, vai chegar até esse rio maior, certo? Então, para um buriti, essas veredas, esses lugares alagados, são muito mais favoráveis para o seu estabelecimento de sobrevivência, enquanto que essas áreas de campo sujo, ou de cerrado, ou de campo limpo, seco, aqui em volta das áreas de vereda, não são lugares adequados para a sobrevivência do buriti. Então, a gente tem subpopulações divididas perto dos cursos d'água, e isso é uma divisão natural, isso é uma subpopulação, uma metapopulação formada de subpopulações naturalmente, são fragmentos naturais no ambiente. Como que a gente define se é uma população ou se são subpopulações dentro de uma metapopulação? A gente tem que, para ter uma metapopulação e as subpopulações, a gente tem que ter algum tipo de divisão entre os organismos, entre os indivíduos, e a gente tem que ter algum fluxo gênico. Muitas vezes é uma inferência do fluxo gênico. Eu não tenho certeza que está acontecendo, por exemplo, reprodução entre indivíduos de ilhas diferentes, mas eu sei que isso é possível porque esses indivíduos se encontram. Muitas vezes você pode também fazer um estudo genético para ver se está de fato ocorrendo esse fluxo gênico. Tá? Então, lembrando, subpopulações podem acontecer naturalmente ou ser consequências de ações antrópicas e fragmentação de hábitat. Então, quando a gente chega numa área de 1000 hectares e constrói uma cidade, ou várias cidades, ou estradas, ou faz desmatamento para plantios agrícolas ou de pastagem, a gente vai criar fragmentos que antes não existiam. E aí pode ser que as populações naturais passem a agir como subpopulações de metapopulações. Ou pode ser que elas fiquem totalmente isoladas e acabem se tornando populações isoladas, diferentes uma da outra, e isso pode ter várias consequências demográficas para a conservação dessa espécie e outras coisas. A gente vai falar mais disso mais para frente também.